dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Provérbios, encerramos o capítulo 1 e entramos hoje no capítulo de número 2. E hoje nós vamos ler apenas o primeiro verso, que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos. Eu quero começar a reflexão de hoje lembrando que as condições estabelecidas pela palavra de Deus para vivermos a vida cristã são muito significativas. Existe inadvertidamente uma declaração de incondicionalidade. Existem coisas que são incondicionais. Por exemplo, o amor de Deus é incondicional. Deus não estabelece nenhuma condição para nos amar. Ele ama porque Deus é amor. Então, quando Deus ama, Ele está simplesmente manifestando a grandeza do seu ser. Ele não depende que eu ame para que Ele me ame. Ele me ama de maneira incondicional. Mas existem outras questões que são condicionais. Por exemplo, o perdão de Deus é incondicional ou é condicional? Para poder eu receber o perdão, eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar. Então, o perdão de Deus é condicional, não é incondicional. Porque Deus estabelece condições para que eu possa receber o seu perdão. A salvação é condicional. Ninguém é salvo se não houver arrependimento e fé. São estabelecidas as condições para que alguém possa ser salvo. O batismo é condicional. Você se lembra daquele momento quando Filipe e Eunuco estavam caminhando pelo deserto afora, Filipe compartilhando com Eunuco da palavra de Deus, aí chega no lugar onde tem água, Eunuco pergunta assim: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Aí Filipe diz: é lícito se creres de todo o teu coração. Então, para alguém ser batizado existe uma condição. A condição é a fé. Por isso, inadvertidamente, existem pessoas que se referem à ação de Deus como sendo incondicional. Não, nem tudo é incondicional. Deus estabelece algumas condições. E esse texto que nós acabamos de ler, de Provérbios capítulo 2, verso 1, nós temos condições. Diz o texto: filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos. Lá na frente nós vamos ver as promessas, mas aqui no verso 1 nós temos as condições. E a condição é aceitar as palavras e guardar contigo os meus mandamentos. Deus estabelece duas condições. Primeiro, que você aceite as minhas palavras. Não são apenas as palavras que nos interessam, mas todas as palavras do Senhor devem ser aceitadas. Os mandamentos de Deus precisam ser reconhecidos e recolhidos em nosso coração. Se você aceitar as minhas palavras e entesourar, isto é, colocar os mandamentos como um verdadeiro tesouro. Tem gente que olha para os mandamentos de Deus como sendo uma coisa ruim. Mas a palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor são um tesouro. Tesouro é coisa preciosa. Os mandamentos de Deus são preciosos para a nossa vida. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos guardá-los no nosso coração. A gente precisa trazê-los conosco em todos os momentos e em todas as circunstâncias.
Então, olha as condições que a palavra de Deus estabelece. Nós precisamos aceitar as palavras do Senhor, tanto aquelas que nos interessam como promessas, como aquelas que nos desafiam como exigências. Não adianta a gente ficar caçando só as promessas, porque as promessas, elas sempre estão envolvidas com alguma exigência de Deus. É toda palavra, não é alguma palavra escolhida aqui, fora de contexto, não, é toda palavra. Se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos. São duas coisas importantes: aceitar e guardar no coração. As promessas de Deus, elas existem, mas elas estão envolvidas com o compromisso da gente aceitar a sua palavra e da gente guardar os mandamentos do Senhor, para que possamos praticá-los e vivê-los com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra, toda ela. Não apenas aquelas palavras escolhidas, aquelas promessas que nos beneficiam, mas nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra nos repreende, a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos exorta, nos admoesta, nos corrige, a tua palavra nos conduz no caminho que devemos andar. Por isso, ó Deus, queremos te agradecer por toda a tua palavra e queremos pedir, ó Deus, que quando os nossos erros tentarem fazer-nos rejeitar a tua palavra, que nós saibamos rejeitar os nossos erros e aceitar a tua palavra. Que os teus mandamentos estejam guardados em nosso coração, para que possamos caminhar a cada dia na tua presença e fazer a tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?